Vamos lá então. Então agora a gente vai ver uma parte da matéria que se chama eletrostática. Só para você lembrar aqui, ó, essa matéria do terceiro ano, elétrica, a gente divide em três partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Eletromag. Deu preguiça de escrever tudo. Eletrodinâmica são os circuitos, a gente já viu. Agora a gente vai para a eletrostática, e aí fica faltando eletromagnetismo, e ainda vai sobrar um tempinho no final do ano para a gente fazer uma revisão do Enem. Em eletrostática, a gente vai mais a fundo. Então a gente viu o circuito na matéria passada, que seria a parte de fora, a parte mais superficial. Agora a gente vai entrar no fio, a gente vai enxergar o que acontece lá dentro. Então, primeiro, a gente precisa ver o conceito de carga elétrica. Todas as imagens e textos eu peguei desse site aqui, estudio.com. Então, essa é a referência. Então, a primeira coisa, a gente vai lembrar que o átomo, um dos últimos modelos atômicos que a gente estuda, é esse modelo aqui, que você tem no núcleo prótons e nêutrons, e na eletrosfera os elétrons. Ou seja, o átomo ele é composto por cargas positivas no núcleo e cargas negativas na eletrosfera. No núcleo, os prótons eles estão fortemente ligados, então a gente não mexe aqui na parte de eletrostática, a gente não mexe com o número de prótons, com o número de cargas positivas, a gente mexe com o número de cargas negativas. A gente consegue arrancar ou doar um elétron para um átomo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a carga. Isso aqui a gente já viu em eletrodinâmica, mas vamos relembrar. Então, a gente viu que a carga do elétron e a carga do próton, elas têm o mesmo valor. Módulo, sem o sinal, 1,6 vezes 10 menos 19 coulomb. Só que aí o próton tem a carga, esse valor aqui, positivo, e o elétron tem esse mesmo valor negativo. Então, qual seria, então, a carga total de um corpo? Se você tiver um corpo no estado neutro, o que é um corpo no estado neutro? Um corpo no estado neutro é um corpo que tem a mesma quantidade de prótons que elétrons. Então, se ele tem 1000 prótons, ele tem também 1000 elétrons. Só que aí 1000 é 1000 positivo e 1000 elétrons seria 1000 negativo, corta. Deu zero, ele está no estado neutro. A gente vai ter, então, uma carga diferente de zero quando eu tiver um número diferente de prótons e elétrons. Então, por exemplo, o que é um corpo positivo? Um corpo positivo é um corpo que tem 1000 prótons e 999 elétrons. Esse aqui é um corpo positivo. Agora, eu já não consigo corta, sobra um próton. E o que seria um corpo negativo? Um corpo negativo é um corpo que tem 1000 prótons e 1001 elétrons. Lembrando que o número de prótons mantém, eu não consigo mexer, eu estou mexendo aqui no número de elétrons, né? Então, nesse caso aqui, ele ficou positivo por quê? Porque ele perdeu um elétron. E nesse segundo caso, ele ficou negativo porque ele tinha 1000 elétrons e agora ele tem 1001, ele ganhou um elétron. Então vai ser sempre assim, ele vai ganhar ou perder elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica positivo.
quando ele ganha elétrons, ele fica negativo, certo? Então, como é que faz então para eu calcular a carga total? A carga total a gente calcula assim. Calma. A carga total, a gente usa essa formulinha aqui, que pode ser uma regra de 3, tá? Não precisa ficar preso a fórmulas, não. Que nem. O Q é a quantidade de carga, o N é a diferença entre prótons e elétrons, ou seja, quantos elétrons que ele ganhou ou quantos elétrons que ele perdeu. E o E é a carga elementar, certo? O E está aqui, ó, essa constante aqui, que é a carga de cada elétron que ele ganhou. Então, essa fórmula ela é quase que óbvia. Se ele ganhar um elétron, ele fica negativo com um desses. Se ele ganhar 2 elétrons, ele fica negativo com 2 desses. Se ele ganhar 10 elétrons, ele fica negativo com 10 desses. Se ele perder 5 elétrons, ele fica positivo com 5 vezes isso. Então, essa formulinha nada mais é do que esse produto da quantidade de elétrons que ele ganhou ou perdeu pela carga elementar. Ok, vamos ver um exemplinho aqui. Ó. Um exemplinho. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui um excesso de 24 vezes 10 a 12 elétrons. Ele ganhou tudo isso aqui de elétrons. A carga elementar, o E, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok. Aí aplicação direta da fórmula, ou então você faz uma regra de 3. O número de elétrons que ele ganhou, excesso, 24 vezes 10 a 12, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Só tem um detalhe aqui muito importante, que é o seguinte: como ele ganhou elétrons, está sobrando carga negativa. Então eu coloco um sinal de menos. A carga dele, então, vai ser menos 24 vezes 1,6, 10 a 12 vezes 10 a menos 19. Certo? Você faz a continha que eu estou com preguiça. Agora a pergunta que você faria se estivesse na aula presencial. Você faria a seguinte pergunta: mas como que ele faz para ganhar ou perder elétrons? Ganhar ou perder prótons nunca, esquece isso. Ganhar ou perder elétrons. Como? Daí um processo chamado de eletrização. Eletrização é como que o corpo ganha ou perde elétrons. São 3 processos diferentes: o atrito, o contato e a indução. O processo de eletrização por atrito, ele funciona respeitando essa tabelinha aqui. Essa tabelinha se chama série triboelétrica. A série triboelétrica é o seguinte: fazendo vários testes, e dependendo da composição do material, o corpo ele pode, a gente chega à conclusão que um corpo ele tem maior tendência a ganhar ou perder elétrons. Então, por exemplo, se eu pegar uma barra de aço, e esfregar no meu corpo, ó, pele de gato. Você percebe nessa série triboelétrica que a pele de gato ela tem maior tendência a ficar positiva, ou seja, perder elétrons, do que o aço. O aço tem maior tendência a ficar negativo, ganhar elétrons. O aço ele ganha elétrons da pele de gato. Se eu esfregar uma barra de aço na pele de gato, vou desenhar isso, hein? Então, ó, o que acontece aqui? Vou desenhar isso. Antes da eletrização por atrito, eu tenho um bastão de aço no estado neutro. Eu tenho um gato, que eu não sei desenhar. Eu tenho um gato no estado neutro. Aí eu vou pegar essa barra de aço e vou fazer, sabe o que com ela? Eu vou esfregar ela no gato. Esse esfrega, se chama atrito. Eletrização por atrito. Beleza, o que vai acontecer depois? O gato, segundo a série triboelétrica, o gato
vai ficar positivo, vai perder elétrons, e, obviamente, o bastão vai ficar negativo. Ou seja, ele vai ganhar elétrons. Um perde para o outro. Então, se o gato ficou com 8 coulombs, quer dizer que o bastão vai ficar com menos 8 coulombs. A carga que o gato perdeu para o bastão. Então, resumindo a eletrização por atrito. Antes, os dois no estado neutro. Depois, cargas iguais com sinais opostos. Certo? Você vai perceber essa eletrização por atrito quando você toma um choque. Não sei se já aconteceu com você. Você rela em algum lugar ou rela em alguém e toma um choque. Aí você pensa, olha, quer dizer que eu estava carregado, então? Você estava carregado por atrito. De repente você, dependendo da roupa que você está usando, acontece muito com isso aqui, ó, com roupa de lã. De repente, dependendo da roupa que você está usando, em atrito com o carro, né, com o estofamento do carro, ou em atrito com o ar, você adquire carga por atrito. O segundo processo é o processo de eletrização, é o processo chamado de contato. O contato, ele já é um pouquinho diferente do atrito, porque ele depende do seguinte, eu tenho que ter, antes da eletrização, um dos dois tem que estar carregado. E aí eu preciso do contato. O que seria o contato? Pode ser um fio. Eu posso ligar um fio no outro. Ou eu posso simplesmente fazer um corpo relar no outro. Daí o nome contato. E após o contato, essa carga que eu tinha antes só no corpo A, ela vai ser dividida para os dois. Então a gente vai pegar um exemplo simples de corpos idênticos. Se você imaginar que antes o corpo A tinha 10 coulombs, após o contato eu vou ter 5 coulombs e 5 coulombs. 5 para cada. Dividiu, certo? Isso para corpos idênticos. O que pode acontecer de mais complexo? De repente um corpo pode ser o dobro do outro. Então se eu tiver agora um corpo que é o dobro do raio, o dobro do tamanho do outro, ele vai ficar com o dobro da carga, certo? Então, lembrando então que na eletrização por atrito, antes os dois, o bastão e o gato, estavam neutros. Já no contato, um dos dois tem que estar carregado. Na eletrização por atrito, após, você tem um positivo e o outro negativo. Aqui você vai ter ou os dois positivos ou os dois negativos. Eles dividiram a carga. Terceiro e último processo, processo de indução. O processo de indução, como o nome diz, você vai induzir cargas sem relar. Certo? Então, o que acontece? Igual aconteceu no contato, pelo menos um dos dois tem que estar carregado antes. Então, aqui eu tenho o corpo A carregado, negativo, e o corpo B no estado neutro. E eu quero carregar o corpo B. Então, só de aproximar o corpo A do corpo B, por atração e repulsão, você tem a separação das cargas. As cargas positivas. É lógico que essa esfera B ela tem que ser uma esfera condutora, para os elétrons terem mobilidade. Só de aproximar um corpo A negativo, por exemplo, as cargas positivas vêm para a direita e as negativas vão para a esquerda por repulsão. E as positivas vêm por atração. Eu separei as cargas. Ainda não está eletrizado. Ainda não está eletrizado. Eu preciso de mais alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o processo completo aqui. Ó. Primeiro passo. Eu tenho um corpo B no estado neutro e um corpo A carregado. O primeiro passo é aproximar. Então, por exemplo, o corpo A negativo, o primeiro passo é aproximar ele de B. A hora que aproxima o corpo A do B, separa as cargas. Atração, menos atrai mais, e repulsão, menos repele menos. Segundo passo. O segundo passo é a gente ligar um negócio que a gente chama de fio terra. Fio terra, ele vai fazer o seguinte. Fio terra, ele tem esse símbolo aqui, ó.
E o fio terra vai tentar neutralizar o B. Ou seja, você lembra que as cargas negativas estão sendo repelidas? Então você vai ter um fluxo de carga negativa descendo pelo fio terra. Só que para isso acontecer, o corpo A tem que estar aqui ainda, certo? O corpo A continua aqui, negativo, as cargas positivas continuam aqui, só que as cargas negativas desceram pelo fio terra. Por repulsão, o A está repelindo os elétrons. Terceiro passo. O que você vai fazer agora? Você vai retirar o fio terra. Se você não retirar o fio terra, o corpo ele vai ser neutralizado pela terra. Retirando o fio terra, você vai ter essa configuração aqui. O corpo B positivo. E agora sim, quarto e último passo, você pode retirar o corpo A e aí você tem o corpo B carregado positivamente. Se você inverter esses dois passos, se você tirar o corpo A antes de tirar o fio terra, você perde todo o trabalho. Certo? Então tem que seguir esse passo a passo aqui à risca. Comecei com o corpo B neutro, terminei com o corpo B positivo, porque o indutor A era negativo. Mas pode acontecer o contrário, eu posso fazer a indução com o corpo A positivo e aí eu termino com o corpo B negativo.